Alô, servidor! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Joomla, nosso curso básico, né? Nesta videoaula, vamos abordar as principais funcionalidades dos conteúdos. Hoje nós vamos aprender a gerenciar os conteúdos do nosso portal. Primeiro, vamos logar no sistema com o nosso usuário e senha. Ao entrar nesta tela inicial do sistema, na parte de administração, vamos clicar no menu Conteúdo. E tem duas coisas que nós vamos abordar aqui nessa aula de hoje, que são os artigos e as categorias. Eu vou falar um pouquinho sobre as categorias, mas afinal, para que serve uma categoria? O nome é bem intuitivo, né? As categorias servem para nada mais do que categorizar o nosso conteúdo. Por exemplo, no nosso portal nós podemos encontrar facilmente uma categoria de notícias. Eu vou acessar o portal. Isso aqui na página inicial são notícias. Notícia dos campos. Então quando eu venho aqui e clico em mais notícias, vai aparecer listadas e em ordem cronológica todas as notícias do nosso portal. Várias páginas e tudo. E quando eu falo de página, quando eu falo de artigo, quando eu falo de notícia, o Joomla tem essa facilidade. Ele entende todos como uma única coisa. Em um único local nós vamos inserir uma notícia ou uma página estática do site. Mas vamos começar pelas categorias. Então clico no menu Conteúdo, Gerenciador de Categorias. No caso, se eu fosse inserindo uma nova, eu clicaria em Nova Categoria. Mas vamos só clicar em Gerenciador de Categorias. Quando eu clico aqui, aparece todas as categorias do portal. Aparece quantos artigos tem publicado na minha categoria, quantos foram despublicados, quantos estão na lixeira e assim por diante. No caso, se eu quisesse criar uma nova categoria, era só clicar no menu Novo, inserir um título para minha categoria. Vamos supor que eu fosse criar uma categoria para notícias internas. Eu ia dar o nome para essa categoria: Notícias internas. No caso de ser um conteúdo que fosse acessado simplesmente apenas para os servidores que possuem registro no sistema, eu posso adicionar uma descrição, que é opcional. Como a categoria seria notícias internas, o nível de acesso teria que mudar também. Eu colocaria registrado e mandaria. Lembrando que nós temos esses botõezinhos aqui, que eles são comuns em várias áreas do sistema. Se eu mandar clicar, ele vai salvar, ele vai criar a categoria, vai salvar e vai permanecer nesta página que nós estamos. Se eu clicar assim em salvar e fechar, ele ia criar a categoria que nós inserimos e fechar esta página e retornar para a página das categorias. Se eu clicasse em salvar em novo, ele adicionaria essa categoria e iniciaria esses mesmos campos em branco para a criação de uma nova categoria. E se eu clicar em cancelar, ele descarta estas informações adicionadas e retorna para a área das categorias. Como nós estamos fazendo só um exemplo, eu não vou precisar salvar. Eu vou clicar em cancelar. Então é isso. De categoria é isso. As categorias são utilizadas para categorizar os conteúdos do portal.
Então agora vamos para os artigos. Os artigos têm uma curiosidade. Se eu for criar uma notícia, eu venho em artigos. Se eu for criar uma página estática do site, eu venho em artigos. Esta é uma das grandes vantagens e facilidades do Joomla. Por quê? Vamos acessar o portal. Se eu acessar esta notícia, qualquer uma destas, vou clicar aqui. Isto é um artigo, nada mais é que um artigo. Aqui no menu lateral, nós temos páginas do portal. Por exemplo, missão, visão e valores. Isto é uma página, mas é um artigo também. Então, essa criação de conteúdo é bastante simples, porque nós podemos realizar essas tarefas criando um artigo. E para acessar o artigo, nós vemos em Conteúdo, Gerenciador de Artigos. Quando eu clico aqui, aparece todos os artigos do portal. Vejamos que temos várias páginas. Na tela inicial aparece o título do artigo, o autor do artigo, a data de criação, quantos acessos ele teve e o ID. Se eu clicar neste artigo que foi criado, qualquer um destes, ele entra no modo de edição. Supondo que você criou um artigo e percebeu que de repente tinha algum erro, é só entrar no conteúdo, gerenciador de artigos, achar o artigo, clicar nele e ele entra nesse modo de edição. Podemos observar que onde nós criamos o artigo é bem semelhante a um editor de texto, o Word, por exemplo. Nós temos aqui o negrito, por exemplo, para deixar negrito uma palavra ou uma frase. Só selecionar ela e clicar nesse botãozinho B de negrito. Vejamos que ele ficou negrito. Se eu quiser deixar itálico, a mesma coisa, seleciono o texto e clica no botãozinho. Alinhamento também, tem todos aqui. À esquerda, centralizado, à direita, justificado. Temos alguns formatos também de texto. Seleciona o texto e escolhe o formato. Então, esse sistema ele é bastante intuitivo. Como eu fiz uma alteração aqui, mas eu não pretendo salvar, eu vou clicar em fechar. E caso eu quisesse adicionar um novo artigo, é só vir aqui no botãozinho novo. Quando abrir a tela, as únicas informações que nós vamos inserir vai ser o título, que vai ser, no caso, ele já vai encontrar em negrito quando você abriu a página, e o seu conteúdo, que vai ficar aqui dentro. Nós temos várias outras opções aqui também. Nós podemos inserir vídeos do YouTube no nosso artigo. Apenas clicando na opção Inserir, tem dois íconezinhos de imagem. Só que este primeiro é de vídeo. Tem um íconezinho de vídeo aqui. Se eu clicar nesta opção, eu posso inserir um vídeo do YouTube, por exemplo. E se eu clicar nessa opção de baixo, eu posso inserir uma imagem, uma foto. Eu vou exemplificar aqui inserindo um vídeo. Ele vai pedir o link do vídeo. Eu vou lá no YouTube, pego o link do vídeo, insiro aqui e basta clicar em OK. O vídeo já aparece na nossa tela. Se eu quiser centralizar esse vídeo, basta clicar na opção Centralizar. E logo abaixo posso inserir o conteúdo. Então podemos verificar que a inserção de notícias, de páginas, é bastante simples. No caso aqui eu criei um artigo, eu ainda não dei o nome, pode ser Minha Vitória IFAP. No caso aqui seria um artigo de notícia, não seria uma página estática. Se eu quisesse que esse artigo aparecesse lá nas notícias do site,
É só categorizar ele como notícias. E lembrando que se eu clicar em salvar, automaticamente ele já vai deixar o estado do meu artigo estar publicado, ele vai publicar. Se eu clicar em salvar e fechar, ele vai salvar, criar este artigo e voltar para a área de todos os artigos criados. Clicando em salvar em novo, ele cria o artigo e retorna este formulário para a criação de um novo artigo, notícia ou página. E se eu clicar em cancelar, ele vai descartar estes conteúdos criados e vai retornar à área dos artigos. Caso eu queira encontrar um artigo que eu criei, por exemplo, no ano passado, também temos a opção de buscar pelo nome. Por exemplo, vou buscar por tecnologia, não, por DIT. Tem 3 páginas que tem o nome DIT: Equipe DIT, Apresentação DIT e DIT, Diretoria de Tecnologia da Informação. E para achar outros artigos criados também basta clicar nesta busca. Eu tenho a opção também de selecionar todos os artigos e realizar alguma ação. Por exemplo, eu selecionei todos e eu posso despublicar todos eles. Bastava eu clicar aqui neste botãozinho, mas eu não vou fazer isso. E se eu quisesse publicar novamente todos que estivessem despublicados, era só clicar aqui. Posso arquivar ele, mandar para a lixeira, dentre outras opções. Então, nesta aula de hoje, acredito que é para a grande maioria dos usuários que tem acesso no portal, que é de fundamental importância eles aprenderem sobre os artigos e as categorias, que é onde geralmente os servidores que não são lotados na diretoria de comunicação vão ter acesso ao portal. Muito obrigado e até a próxima aula.